Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui para fazer a nossa pequena palestra, de sempre, que é da palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual que nos alimenta, Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade que está nos dando. Aqui a tua palavra vai ser exposta. Eu quero te pedir sabedoria dos altos céus para que eu possa explicar e falar de acordo com a tua vontade. Me ajuda, Pai, porque sem a tua ajuda eu não somos nada. E que as pessoas que vão ouvir, o Espírito Santo também faça entender e compreender as verdades da tua palavra e aceitar Jesus como Salvador. Amém. Muito bem, meus queridos, nós hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é a salvação pela graça em Jesus Cristo. Então, esse tema é o seguinte: eu já tenho ouvido, algumas pessoas, eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi algumas pessoas dizer que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e que no Novo Testamento a salvação é pela graça. Mas será que é mesmo? Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu conheço a Bíblia, já estudei várias vezes. Agora, de Gênesis ao Apocalipse, eu conheço salvação pela graça. Sempre as pessoas que foram salvas por Deus foi pela graça. Mas tem pessoas que, às vezes, não tem vontade de aceitar a palavra de Deus como ela é. Aí fica inventando essas coisas, Então, nós vamos ver aqui um versículo importantíssimo, no livro do Gênesis, no capítulo 6 de Gênesis, e o verso 8, diz assim: Ora, porém Noé achou graça diante do Senhor. Aqui é claro que antes vem contando a história do dilúvio, que era uma época de muita rebeldia no planeta Terra, E Deus, diz a Bíblia que Deus resolveu dar cabo à humanidade. Dar cabo quer dizer dar fim. Mas existia um homem chamado Noé que achou graça. Se a salvação no Antigo Testamento era pela lei, a guarda dos mandamentos, por que não diz que Noé foi salvo das águas porque guardava os mandamentos? É claro que ele guardava os mandamentos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas nunca para ser salvo. Os cristãos verdadeiros, eles guardam os mandamentos porque foram salvos. Pela graça de Jesus Cristo. Agora, infelizmente, nós temos muitas pessoas por aí. O povo tem até um ditado que diz que cada cabeça é um mundo, E são cada ideias que as pessoas falam e dizendo eles que está tirando da Bíblia, Só que, na realidade, quando você vai estudar a Bíblia certinho, você não vê, não tem prova do que a pessoa está falando. Algumas frases até estão na Bíblia, Algumas aparências ali. Mas na realidade, não é aquilo que a pessoa está falando. Por quê? Porque a pessoa não quer aceitar daquela maneira que é. Aí fica causando desconforto na mente das pessoas. Dizendo, não, quem guarda a lei está no tempo do vestimento, nós estamos no tempo da graça de Jesus. Mas todos os filhos de Deus guardam a lei. A lei nunca deixou de ser guardada e nunca vai deixar pelos filhos de Deus. E não é ponto de salvação, é prova de obediência. A lei foi dada para provar a nossa obediência a Deus. Esse é o objetivo da lei. Então, uma vez que você aceitou o plano de salvação, agora você vai viver a vida de obediência. Como é que você prova isso? Guardando a lei. Mas, infelizmente, muitas pessoas interpretam as coisas erradas, Vai fazer o quê, Não quer aceitar, Então, nós vamos procurar aqui mais um capítulo e um versículo muito importante
da palavra de Deus. Veja só, eu por enquanto, eu estou procurando só no Velho Testamento, né? Se existe realmente graça, se as pessoas do Velho Testamento realmente confiavam na graça, né? Aí eu estou procurando aqui, que é para nós provar na palavra de Deus. Isso aqui, ó, no Salmo capítulo 6, e no verso 4 diz assim: Volta-te, Senhor, e livra-me, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Então vejamos aí, né? O salmista, talvez ele estivesse num momento difícil da vida, né? E ele pediu para Deus se voltar para ele e salvar ele pela sua graça. Ué, por que ele não pediu pela lei? Vem, Senhor, salva-me pela tua lei. Porque a lei nunca foi ponto de salvação. E aí, infelizmente, né? Existem pessoas por aí que vivem falando essas coisas sem ter, assim, uma convicção bíblica, né? E muitos falam mais por protesto mesmo, né? Para dizer, não, é isso aí mesmo, é não sei o quê, como eu já vi gente, né? É isso aí, tá até na Bíblia, né? Que surgirão muitos teimosos, cabeça dura. Você está mostrando na Bíblia, como eu já fiz isso. Mostrei na Bíblia aqui, porque a Bíblia diz, ele disse, não, mas eu não acredito. Você vai fazer o quê? Então, a Bíblia diz que as pessoas que não aceitam a verdade, Deus permite que a operação do erro entre na vida dele e ele possa viver uma vida errada. É brincadeira? Então, a salvação é pela graça em Jesus Cristo. Mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que decidir. Mas decidir de acordo com a palavra de Deus, né? E aqui no Salmo 13, também tem uma passagem importantíssima para nós, né? No versículo 5, diz assim: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Tá vendo aí? Mais uma vez, o Salmo aprovando que eu confio na tua graça para a minha salvação. E aí tem pessoas que não estudam a Bíblia com o objetivo de conhecer melhor, de ter uma vida mais justa diante de Deus, perante a sociedade, e começa a dizer coisas do tipo da que eu já falei, que no Antigo Testamento é de um jeito, no Novo Testamento é de outro, que no Antigo Testamento... Tem pessoas que acreditam que no Antigo Testamento o povo era salvo pelo sacrifício de animais. Imagine isso. Vamos dizer assim, se um sacrifício de um bode, de um carneiro, de um boi salvasse uma pessoa, o que é que Jesus Cristo vinha fazer aqui nesse mundo? Morrer para nos salvar? Se o sacrifício já salvava? O sacrifício, juntamente com a lei de Deus, era um meio provido por Deus para que as pessoas não vivessem uma vida de pecado. Então, quando a pessoa cometia o pecado, ele transgredia a lei, né? E quem peca tem que morrer, porque o pecado causa morte. Aí Deus, na sua grande misericórdia, bondade e graça, proveu o sacrifício de animais para o pecador provar que estava arrependido. Aí ele não ia salvar ele. Jamais a pessoa seria salva daquela maneira. Cada sacrifício de animais que era feito, era mostrando para o sacrifício vindouro, que é Jesus Cristo, como ele veio e salvou toda a humanidade na cruz. Esse era o objetivo. Mas, meus irmãos, infelizmente nós vimos aí, né, muitas pessoas com a Bíblia na mão e falando uma coisa do Velho Testamento e outra coisa do Novo. Claro que existem diferenças, né? Na maneira de adorar. É porque no Antigo tinha o sacrifício. Hoje você não precisa mais. Mas tudo na vida foi pela graça. Então quando uma pessoa cometia o pecado, levava o sacrifício, botava a mão na cabeça do animal, confessava o pecado
E aí ele matava aquele animal e o sacerdote aparava o sangue. E aí o sacerdote fazia aquela aspersão nas pontas do altar, naquele lugar lá que Deus determinou. Então, quando o pecador matava o animal, ele estava reconhecendo o seu pecado e sabendo que alguém estava morrendo no lugar dele. Como Jesus veio e morreu em nosso lugar. É assim que funciona a graça de Deus, né? Uma aceitação total da palavra de Deus como ela é. Aí nós alcançaremos a graça, né? E aqui, meus irmãos, no Salmo... Tem mais aqui o Salmo 83, né? Ele tem também uma passagem muito importante sobre o assunto. Vamos ver, né? Salmo 86, isso. E o verso 15 diz assim, né? Mas tu, ó Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Tá vendo aí? Então, o salmista, mais um capítulo do Salmo que está comprovando que Deus salva pela graça, que Ele é cheio de misericórdia e que Ele é cheio de graça e verdade e bondade. Não existe, né, outro meio de salvação a não ser pela graça. Agora eu pergunto para você, você acha que Deus ele faz coisa errada? Claro que não, né? O que Ele fez foi para o bem da humanidade. Meus irmãos, Deus não é beneficiado pela minha obediência. Eu que sou beneficiado. Quando eu guardo os mandamentos, eu estou simplesmente honrando a Deus, provando que eu tenho um Deus Criador e Salvador ao meu lado. É isso que eu tenho que fazer. E aí continuar em obediência, porque eu fui salvo pela graça. A graça de Jesus Cristo, ela cobre todo tipo de pecado. Mas, quando a pessoa confessa e deixa. Não é? Como diz a palavra de Deus mesmo. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, né? Agora nós vamos aqui, meus irmãos, para o Novo Testamento, né? Nós já provamos aí no Novo Testamento, no Velho Testamento, que a salvação sempre foi pela graça. Agora aqui em Atos, no capítulo 15 de Atos, vai falar sobre o assunto novamente, que é para nós conhecer melhor, né? Porque a palavra de Deus, ela nos esclarece a cada dia melhor. É só nós começar a estudar ela, põe em prática, nós vamos tendo conhecimento da graça de Deus, né? No capítulo 15 de Atos, no verso 11, diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Então aqui era uma reunião dos apóstolos, né? E eles começaram a dialogar sobre a questão da salvação. Aí um disse: nós acreditamos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, meu irmão, minha irmã, tem muita gente, né, por aí, com a Bíblia na mão, querendo ser salvo de maneira diferente, né? Eu sei que você já viu essas coisas, que a gente vê, né? Ah, eu sou salvo pela graça, mas não prova nenhuma obediência. Graça é um favor que nós não merecemos. Deus nos dá pela graça aquilo que nós não merecemos. E misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Simples de entender, né? Você mais eu merece a morte. Mas pela sua misericórdia, Deus não deixa nós morrer. Você mais eu não merece salvação. Mas pela graça, Deus nos salva. Que coisa linda, né? Pense nisso, rapaz. É uma coisa maravilhosa, incompreensível. Não sei. O amor de Deus, a graça e a misericórdia não tem compreensão. Tem aceitação
ou rejeição. Mas você entender, você nunca vai entender. Tem gente que fica aí conversando isso, conversando aquilo, quer entender a Bíblia toda, quer entender Deus, quer entender isso, quer aquilo. Meus irmãos, Deus só revelou na sua palavra o suficiente para nós ser salvo pela sua graça, quando nós aceita e procura viver uma vida de obediência. É simplesmente isso. Não existe salvação diferente, não. Né? Infelizmente, muitos andam aí caçando salvação do jeito deles, né? E que tem o direito de desobedecer a palavra de Deus e dizer que vai para o céu. Eu não digo que não vai, porque eu não sou eu. Salvação não pertence a mim, pertence a Jesus Cristo. Ele é quem sabe que vai ser salvo ou não. Só que tem um detalhe. A pessoa nós somos, não é só aquilo que nós falamos. Nós somos muito mais aquilo que nós vivemos. Se eu falo que estou salvo pela graça e não tenho uma vida de obediência, de amor ao próximo, de obediência em geral, né? Quando a Bíblia fala obediência é no geral. Como é que eu vou demonstrar que eu sou graça? Que eu sou salvo pela graça? Se eu aceitei Jesus pela graça, mas desobedeço a sua palavra. Aí não tem como, né? Não tem como você ser salvo desse jeito, não. Infelizmente, eu não estou dizendo de mim mesmo, opinião minha. Eu estou falando porque a palavra de Deus diz isso, né? Como eu já disse aí antes, a palavra de Deus ela é uma bússola, né? Que nos guia. É um mapa, né? Antigamente, né, há muitos anos atrás, as pessoas eram guiadas por mapa, né? Hoje em dia, não. A tecnologia lhe ajuda tanto que você pega um celular aqui, liga ele num aplicativo aí e você vai para onde você quiser aqui no Brasil, ele está lhe guiando. A tecnologia facilitou muito, né? A vida da gente. Aí, devido a ela facilitar muito, as pessoas ficam zombando, acreditando mais na tecnologia do que na palavra de Deus. E aqui em Romanos, no capítulo 3, e o verso 24, diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo aí? Você é justificado unicamente pela graça em Cristo Jesus. Não fique acreditando em salvação de qualquer jeito, não. Que não tem. E não fique acreditando em ideias humanas que antigamente era de um jeito a salvação e agora é de outro. Não tem. A salvação toda a vida foi de um jeito só. Agora, nos casos de sacrifício, como eu já disse, eles eram feitos para as pessoas reconhecerem o seu pecado e apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Como João Batista falou. Na hora que Jesus se aproximou dele para ser batizado, ele apontou, as pessoas que estavam com ele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó. Então, pela graça, na época do sacrifício, Deus tirava o pecado de uma pessoa. Mas Jesus Cristo é o pecado do mundo. Todo esse planeta Terra, ele é atingido pela graça de Deus. Só que, infelizmente, ela é jogada fora, né? As pessoas trocam a graça por qualquer coisa aí, né? Você conhece aí algumas pessoas que fazem isso, né? Às vezes, quando você está conversando com ele, são até gente boas. Pessoas boas, honestas, trabalhadeiras e tudo. Mas quando você fala em salvação, meu irmão, eles caem fora. Por quê? Porque a salvação, a Bíblia, a graça, ela não nos oferece aquilo que nós gostamos. Ela nos oferece aquilo que nós precisamos. Mas muitas vezes a pessoa gosta de um vício, de determinada coisa, né? Ele tem um estilo de vida pecaminoso em cima daquilo, e ele tem prazer carnal naquilo, e quando você oferece a oportunidade da palavra de Deus, aí entra em choque, né? Não. Eu sei que é bom, mas eu tenho a minha vida.
A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero. E se eu for obedecer à Bíblia, eu não faço. E a realidade é essa. Não tem outra explicação, não. Às vezes ele não diz para você. Se você uma vez falar a vez da Bíblia para a pessoa, ele não vai dizer isso diretamente, né? Mas pela minha pouca experiência que eu tenho de estudar a Bíblia e falar da Bíblia para as pessoas, eu já percebi isso nas pessoas. As pessoas já disseram para mim, não, você está certo, a Bíblia está certa e tal, mas eu não vou querer não. Eu vou deixar para depois, porque tem um negócio aí, eu quero fazer. E aí fica inventando aquelas conversas, você sabe como é, né? E nessa situação, muitos estão perdendo a oportunidade de salvação, né? Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você já viu falar em tantas pessoas que deitou para dormir e no outro dia estava morto. Né? Quem somos nós? Os pedaços de carne podre aí do pecado, que sofre dor, sofre angústia, tanta coisa, decepção, humilhação. Aí eu lhe pergunto, qual é melhor? É você sofrer com Cristo e herdar a vida eterna? Ou você viver uma vida regalia, seu prazer, bel prazer sem Cristo e se perder? Não ganhar a vida eterna, não for salvo? Aí a escolha é nossa, né? É minha e é sua. Você e eu, nós não pagamos nada pela graça. Jesus Cristo disse assim, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então Jesus Cristo é um Deus maravilhoso. Vem a mim. Tem pessoas que esperam resolver isso, resolver aquilo. Espera às vezes o pai, a mãe, o marido, o irmão, alguém da família tomar a decisão para ele acompanhar junto. Você já viu gente assim? Eu já vi, né? Meu irmão, minha irmã, a salvação ela é individual. É você com Jesus. Tome sua decisão hoje. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Especialmente o ponto de salvação. Porque vai ser vida eterna para você, né? Então eu como pobre pecador como sou, Deus me deu esse dom maravilhoso de transmitir a palavra de Deus, né? Assim mesmo, leigo como eu sou, não sou culto, não sou formado, mas se você começar a estudar, você vai entender alguma coisa. E você começa a passar para as pessoas, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua paz. Porque o cristão verdadeiro ele leva paz, ele leva esperança, ele leva fé, ele leva perdão. Quantas pessoas não tem aí, quem sabe, da sua família, ou vizinho, pessoas boas que a gente gosta, e às vezes cai num desespero, né? Quantas pessoas não têm se suicidado por falta de uma oportunidade? Não perca, meu irmão. Se você gosta da palavra de Deus, estuda a Bíblia, na hora que você achar a oportunidade, você vai falar para o seu amigo, alguém da família, da salvação em Jesus Cristo, da sua graça. Não de maneira, né, que tem pessoas que já chegam para falar para as pessoas e vai desfazendo o que as pessoas fazem, dizendo coisas da pessoa errada. Não, não é assim. O evangelho não é pregado assim, não. O evangelho é para você mostrar o amor de Deus que alcançou você e que Deus quer usar você para passar para as pessoas que precisam. Essa é a maneira, né? Porque, não sei se você já viu, eu já vi, né? Pessoas que se dizem religiosas e que vai pregar a palavra de Deus e que chega na casa das pessoas falando mal do que as pessoas fazem, falando mal do que as pessoas usam, dando indireta nas pessoas. Não, não é assim não. Salvação pela graça é com amor, é com empatia, é com simpatia, com alegria. Você vai demonstrar para as pessoas, sem você falar, que você é um cristão. Porque o Espírito Santo vai usar você para você transmitir uma palavra de conforto para a pessoa. E também não é de um dia para outro que as pessoas aceitam, não. Eu já vi pessoas de tomar o conhecimento da Bíblia, receber uma Bíblia de graça, toada,
e guardar para lá. Depois de 20 anos, acontece algo na vida dele que ninguém sabe o que é. Quando pensar que não, a pessoa procurando uma igreja para adorar, a pessoa querendo a salvação. Então, meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que lançar o nosso pão sobre as águas. Destaque o fruto, o resultado é Deus quem faz. Eu fico assim imaginando algumas pessoas de algumas igrejas aí. Ah, eu levei não sei quantos aos pés de Jesus. Eu salvei não sei quantas almas, não sei. Meu irmão, isso não é coisa de se dizer, não. Quem é você mais eu para salvar ninguém? A salvação é Jesus Cristo. Quem leva as pessoas aos pés de Jesus Cristo é o Espírito Santo. É quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Você apresenta a mensagem, o Espírito Santo usa a sua mensagem para convencer aquela pessoa que pela graça ele é salvo. É assim que se faz. Mas quando eu vejo essas coisas, eu batizei tantas pessoas. Tem gente que se orgulha, né? Nas redes sociais e tudo. Isso não é atitude de cristão, não, irmãos. Aí a pessoa está se gabando. Quem é a pessoa, o ser humano, nós pecadores, que vamos convencer ninguém? A única obrigação que você e eu temos é de apresentar a mensagem para a pessoa. Agora a decisão é lá dele com o Espírito Santo. Porque com certeza eu lhe digo, no dia que você falar do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia para uma pessoa, o Espírito Santo vai estar com você. Usando as suas palavras, se você falar de verdadeira, né? E tem gente que quer convencer as pessoas falando mentira, pregando uma coisa que não está na Bíblia, a opinião deles. Mas no dia que você falar a verdade, o Espírito Santo vai estar com você, atuando na vida da pessoa e usando suas palavras para refrigerar a mente daquela pessoa. Não é bom você ser um instrumento assim maravilhoso da graça de Deus? Eu estou querendo ser, né? Aí estou aqui nas mãos de Deus. Vamos procurar aqui mais um versículo, né? Da palavra de Deus, que fala sobre o assunto, né? No livro de Efésios, no capítulo 2 de Efésios, e o verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ainda diz mais o verso. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nelas. Está vendo aí? Então, quer dizer, pela graça nós somos salvos em Cristo Jesus. Agora, como disse aqui os versículos seguintes, para que andemos em boas obras. O que é boas obras? É você guardar os mandamentos, é você ajudar o próximo, é você demonstrar amor pelo próximo, é você se preocupar com a vida do próximo, para que ele aceite a salvação junto com você, e os dois juntos caminhem rumo ao céu. É isso aí que é as boas obras. Ela não nos salva, mas é uma demonstração da salvação que você tem em Jesus Cristo. Pronto. Não é tão difícil não, irmãos, para a gente entender essas coisas não. Agora, nós temos que procurar, conhecer. Não ficar só ouvindo palavras de outras pessoas, ideias de outras pessoas. Isso aí não vai lhe ajudar em nada. Muitas vezes vai atrapalhar e afastar a graça de você. Porque a sua atitude é quem vai dizer, né? Aqui também no Evangelho, aliás, Evangelho não, na carta de João, na epístola, né? Porque João tem as 3 epístolas aqui no final da Bíblia. Aí ela tem, no 1 João, né? Ele tem aqui uma mensagem maravilhosa sobre o assunto. Vamos ver aqui, né? O que é que ele diz. 1 João, capítulo 5, e os versos 10, aliás, 11 e 12. Né? Que diz assim. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna,
E a vida eterna está em seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí está, né? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. A vida eterna é essa. Que Deus nos deu o seu Filho para que possamos ser salvos pela graça. Mas se você não tem o Filho, você não aceita o Filho, você não tem vida eterna. Nem eu, nem ninguém. Porque Deus nos dá, mas é como eu já disse, né? A decisão é sua, você que tem que aceitar. Senhor, eu estou aqui, sou um miserável pecador, quero ser bom, não consigo. Quero me arrepender, não consigo. Quero fazer a tua vontade, não consigo. Quero aceitar Jesus como Salvador pessoal e não consigo. Pode deixar que Deus vai resolver. Porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. O que é que eu posso fazer? Abrir o coração, orar a Deus, me confessar os pecados, me entregar a Ele. E aí o resto você tem condição de fazer? Não tem. Ele vai operar. Ele vai fazer a transformação em sua vida. Porque você vai aceitar Jesus como Salvador pessoal. O Espírito Santo, que é um Deus maravilhoso, vai atuar na sua vida e você vai ser transformado. A graça de Deus, irmãos, ela é transformadora. A graça de Deus, ela não só salva, ela transforma. Ela santifica. Ela purifica. Né? Nós somos como um diamante, né? Dizem que o diamante, quando ele sai do minério, né, do lugar que ele é achado, ele sai meio feio, né? Bruto ali, cheio de isso e daquilo. Aí tem aqueles especialistas que tem o aparelho, né? Que vai lixando ele ali, ó. E aí ele vai tirando aquelas crostas, né? Como chama. E ele vai ficando limpinho, alvinho, bonitinho. Pronto. Então, ele fica purificado. Original como ele é, lindo. E assim é nós. Nós estamos cheios de pecado, sujo, imundos que nós somos no pecado, cheio de coisa ruim. Mas aí quando você aceita Jesus, o que é que o Espírito Santo faz? Ele vai trabalhando na sua vida e aquilo que você gostava, você vai deixar de gostar e aquilo que você não gostava, você vai passar a gostar. E as coisas boas que o céu oferece. Só maravilha, né? Então, o que é que você está fazendo? O que é que você está pensando da sua vida, meu irmão, minha irmã? Você está pensando o que do seu futuro? Me diga aí para mim. Quer dizer, diga para Deus, né? Não adianta você dizer para mim que não vai resolver. Você gostaria de ser uma pessoa mais feliz, mais tranquila? Vá a Jesus. Confesse os seus pecados. Estude a palavra. Que o Espírito Santo vai lhe iluminar, meu irmão. Dedique grande parte do seu tempo em se alimentar espiritualmente. Estudando a palavra, fazendo bem, sorrindo para as pessoas, brincando. Tem gente que pensa que para ser um cristão tem que andar com a cara fechada. Bom dia! E passa. Não, e cristão não é desse tipo não. Cristão é uma pessoa alegre. Feliz, fala com as pessoas, com os vizinhos, brinca. Uma brincadeira sadia, gostosa. Todo mundo dá risada. É assim que o cristão tem que ser. Agora você pensa que as pessoas não observam, né? A vida da gente. Os vizinhos, os parentes, meus irmãos, observam mais do que você imagina. A sua vida e a minha. Então, tem muito cuidado, viu? Não brinque não. Pensando que os pessoal não sabem. Eles sabem, eles observam a nossa vida, o que nós faz, a maneira de nós andar, de vestir. Tudo eles observam. O cristão, diz a Bíblia, que ali é um livro aberto. A vida do cristão é um livro aberto que todo mundo pode ler. E é uma realidade, né? Então, meu irmão, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, de sua família, para que você tome a decisão de aceitar a salvação de Jesus Cristo pela graça. E quero aproveitar e pedir a você, novamente,
Se você está gostando das palestras, da palavra de Deus, e quer que ela aumente, se inscreva no nosso canal. Peça às pessoas que se inscrevam também para ajudar. Porque quanto mais pessoas se inscrever, mais a palavra de Deus vai expandir, né? E Jesus Cristo vai ser o único honrado com isso aí, né? Eu não. Faça isso, nos ajude. É uma coisa simples, né? Só você clicar e se inscrever. Você está fazendo a sua contribuição também. De expandir, né? A palavra de Deus. E para nos encerrar, eu quero agradecer a você que me assiste, que me ouve. E pedir que Deus o abençoe de uma maneira poderosa. E quero deixar aquela frase que eu sempre deixo. No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais serão as mesmas. Porque o Espírito de Deus vai transformar as suas atitudes ruins em atitudes boas. E você vai ser muito feliz. Você vai ser uma pessoa alegre. Tudo de bom acontece na sua vida. Que a graça de Deus nos alcance a todo dia. Que as bênçãos de Deus nos alcancem, continuem nos ajudando. E fiquem com Deus.